O corredor da Escola Estadual Presidente Vargas estava como sempre àquela hora da manhã, um caos organizado de estudantes apressados, risadas estridentes e portas de armários batendo. Rafael Costa, 17 anos, alto e com ombros largos, caminhava como se o corredor lhe pertencesse. Seus passos ressoavam com confiança enquanto seus dois companheiros inseparáveis, Tiago e Bruno, o seguiam como satélites obedientes. Olha lá, chegou o esquadrão dos nerds, disse Rafael, apontando com o queixo para um grupo de alunos que descarregava livros em seus armários. O trio deu risadas enquanto se aproximava. O alvo da vez era um rapaz magro, de óculos retangulares e cabelo cuidadosamente penteado para o lado. Lucas Garcia, recém-transferido há apenas 2 semanas, estava concentrado organizando seus materiais quando sentiu uma mão forte bater na porta do seu armário, fechando-o bruscamente. E aí, Einstein? Preparado para o teste de física? Ou vai ficar chorando para os professores de novo? Provocou Rafael, encostando-se no armário ao lado com um sorriso de escárnio. Lucas respirou fundo, ajustou os óculos no rosto e virou-se lentamente para Rafael. Seus olhos, por trás das lentes, não demonstravam medo como Rafael esperava. Havia algo diferente ali, uma calma que desconcertava. Podemos fazer isso de outro jeito, disse Lucas, sua voz calma e controlada. Não precisa ser assim. Rafael deu uma gargalhada exagerada e olhou para seus amigos buscando aprovação. Ouviram isso? O nerdinho quer fazer de outro jeito. Tiago e Bruno riram obedientemente, mas havia uma inquietação no ar. Algo na postura de Lucas não se encaixava no padrão dos outros alvos de Rafael. Ele não tremia, não gaguejava, simplesmente mantinha aquele olhar penetrante e uma postura estranhamente confiante. Rafael, incomodado com a falta de reação esperada, deu um passo à frente e empurrou Lucas contra o armário. Qual é o seu problema? Não sabe que aqui tem uma hierarquia? Nerdinhos ficam no lugar deles. Lucas apenas sorriu de leve. Hierarquia? Interessante. Na sua casa também funciona assim? Ou você só é valente aqui na escola? O rosto de Rafael enrubesceu. Aquilo era um desafio claro, e ele não podia recuar diante dos amigos. Com um movimento rápido, agarrou Lucas pela gola da camisa e o pressionou contra o armário. Você não sabe com quem está se metendo, rosnou Rafael, os dentes cerrados. Lucas manteve-se surpreendentemente calmo. Não, Rafael. Você que não sabe com quem está se metendo. Havia algo na maneira como Lucas pronunciou seu nome, um conhecimento que não deveria ter, que fez Rafael hesitar por um momento. Antes que pudesse reagir, o sinal tocou, e um grupo de professores apareceu no fim do corredor. Rafael soltou Lucas com um empurrão. Isso não acabou, ameaçou, apontando o dedo na cara do outro. Lucas ajeitou a camisa com tranquilidade. Claro que não. Mal começou. Enquanto os 3 se afastavam, Rafael sentiu um arrepio incômodo na nuca. Havia algo estranho naquele nerd, algo que não conseguia definir. Mas, convencido de sua própria importância, afastou a sensação. O que um simples nerd transferido poderia fazer contra ele, afinal? O refeitório fervilhava com a energia típica do horário de almoço. Rafael sentou-se na mesa central, seu lugar de sempre, rodeado por seu grupo. Dali, podia observar todo o ambiente e ser visto por todos, exatamente como gostava. Quem aquele nerd pensa que é? Comentou Rafael, ainda incomodado com o encontro da manhã. Precisa aprender como as coisas funcionam por aqui. Enquanto falava, seus olhos percorreram o refeitório e localizaram Lucas. Para sua surpresa, o nerd não estava sentado sozinho ou com outros estudantes de aparência deslocada. Estava conversando tranquilamente com Mariana Santos, a garota por quem Rafael tinha uma queda há meses, mas nunca tinha conseguido mais que respostas educadamente curtas. Olha só, apontou Tiago, seguindo o olhar do amigo. O nerdinho tem amigos. Rafael franziu o senho, observando a interação. Mariana sorria, genuinamente interessada na conversa. Ao lado dela estava Henrique, capitão do time de judô da escola, e mais 2 rapazes que Rafael reconheceu do clube de robótica, não exatamente o grupo de desajustados que ele imaginaria. Vou até lá, decidiu Rafael, levantando-se abruptamente. Bruno segurou seu braço. Aqui não, cara. Tem professores por toda parte. Rafael hesitou, avaliando a situação.
Seu impulso era confrontar Lucas imediatamente, mas Bruno tinha razão. Já estava incondicional depois do último incidente no semestre passado. Uma suspensão agora significaria perder o campeonato estadual de basquete. Depois da aula, então, concordou, sentando-se novamente, mas sem tirar os olhos da mesa distante. O resto do dia transcorreu lentamente para Rafael. Não conseguia se concentrar nas aulas, rabiscando distraidamente no caderno enquanto sua mente elaborava formas de colocar aquele nerd em seu devido lugar. O que mais o irritava não era apenas a calma de Lucas, mas como ele parecia se integrar tão facilmente com pessoas que Rafael considerava importantes. No penúltimo período, durante a aula de química, Rafael recebeu um bilhete dobrado. Olhou ao redor, mas ninguém parecia estar prestando atenção nele. Desdobrou o papel cuidadosamente. Sei sobre o campeonato do ano passado. Sei sobre a final manipulada. Sei sobre o dinheiro das apostas. E tenho provas. Encontre-me no estacionamento após a aula se quiser conversar. Venha sozinho. L. O sangue de Rafael gelou nas veias. O campeonato do ano passado havia sido seu momento de glória, e também seu segredo mais bem guardado. Ninguém sabia sobre o acordo com jogadores do time adversário, nem sobre as apostas que havia organizado. Ninguém exceto seus contatos fora da escola e Tiago, que havia ajudado com os pagamentos. Como aquele nerd, chegado há apenas 2 semanas, poderia saber disso? Rafael amassou o bilhete e o enfiou no bolso. Olhou para Lucas, do outro lado da sala, que anotava calmamente as explicações do professor. Não havia ali nenhum sinal de ameaça, nenhum olhar revelador, apenas a mesma compostura de sempre. Quando o sinal tocou, Rafael informou seus amigos que precisava resolver algo sozinho e saiu apressado em direção ao estacionamento. O coração batia acelerado, uma mistura de raiva e apreensão dominando seus pensamentos. O estacionamento estava quase vazio àquela hora. Funcionários e professores geralmente demoravam mais para sair, e os alunos que dirigiam eram poucos. Rafael procurou por Lucas entre os carros, caminhando cautelosamente. Estou aqui, disse uma voz atrás dele. Rafael virou-se bruscamente. Lucas estava encostado em um Honda Civic preto, com os braços cruzados. Sem os óculos, parecia diferente, mais velho, mais confiante, decididamente não o estereótipo de nerd que Rafael havia presumido. Que história é essa? Exigiu Rafael, avançando ameaçadoramente. O que você pensa que sabe? Lucas não se moveu. Tudo. Sei sobre o acordo com os jogadores do Colégio São Bento. Sei sobre os R$ 5.000 que você distribuiu. Sei sobre os 15.000 que você ganhou com as apostas organizadas pelo seu tio. Rafael parou, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Você está blefando. Lucas sorriu de leve, tirou o celular do bolso e mostrou a tela para Rafael. Era uma foto, Rafael entregando um envelope para um jogador do time adversário, um dia antes da final. Tenho mais dessas. E conversas gravadas. Suficiente para acabar com sua carreira no basquete antes mesmo de começar. Imagino que as universidades não ficariam muito interessadas em um bolsista com esse histórico. Rafael sentiu o sangue ferver. Num impulso, avançou para agarrar o celular, mas Lucas foi mais rápido, desviando-se com um movimento fluido que demonstrava reflexos treinados. Não faça isso, advertiu Lucas, seu tom ainda calmo, mas com uma firmeza nova. Tenho tudo armazenado em vários lugares. Se algo acontecer comigo, muitas pessoas receberão esses arquivos automaticamente. Rafael recuou, a mente trabalhando rápido para entender a situação. O que você quer? Dinheiro? Lucas riu, um som genuinamente divertido. Não sou um extorsionista, Rafael. Só quero que você entenda algumas coisas. O vento frio da tarde agitava as folhas das árvores ao redor do estacionamento. Rafael sentia-se encurralado, uma sensação com a qual não estava familiarizado. Quem é você, cara? O que quer comigo? Perguntou, a voz traindo sua insegurança. Lucas desencostou-se do carro e deu alguns passos em direção a Rafael, mantendo uma distância segura. Meu nome verdadeiro é Lucas Garcia mesmo, isso não é mentira. Mas o que não te contaram é que sou primo de Carlos Mendes. O nome caiu como um peso sobre Rafael. Carlos Mendes tinha sido um estudante da mesma escola no ano anterior,
Um garoto quieto que Rafael e seu grupo haviam perseguido implacavelmente até que ele abandonou a escola. O caso tinha sido abafado pela direção, mas os rumores diziam que Carlos havia tentado suicídio após meses de bullying. Carlos, ei, como está? Gaguejou Rafael, sentindo a garganta seca. Vivo, felizmente. Está se recuperando em outro estado, longe daqui. Longe de você. Os olhos de Lucas endureceram. Fui enviado para morar com meus tios depois que meus pais se mudaram para o exterior. Foi quando descobri o que aconteceu com meu primo. E decidi investigar. Rafael deu um passo para trás. Olha, cara, eu nunca quis que ele, você sabe, fizesse aquilo. Era só brincadeira. Brincadeira? A voz de Lucas elevou-se pela primeira vez, um tom cortante como aço. Vocês roubaram suas roupas depois da educação física. Espalharam rumores sobre ele ter doenças. Criaram perfis falsos para humilhá-lo online. Isso não são brincadeiras, Rafael. Isso é perseguição sistemática. Isso é crime. Rafael sentiu o peso das acusações. Sempre vira suas ações como parte da dinâmica escolar, como algo normal. Nunca tinha parado para pensar nas consequências reais para suas vítimas. O que você quer então? Vingança? Lucas balançou a cabeça. Não. Quero justiça. E quero que você mude. Mude? Como assim? Você tem duas opções, explicou Lucas. Primeira, eu entrego todas as evidências sobre o campeonato de basquete para a direção da escola, para a Federação Esportiva Estudantil e para a polícia. Sua carreira acaba antes de começar, e você possivelmente enfrenta processos criminais. Rafael engoliu em seco. E a segunda opção? Você muda completamente seu comportamento. Para com o bullying. Para de intimidar os outros. Usa sua posição de liderança para algo positivo. Rafael deu uma risada nervosa. E como você vai saber se eu estou cumprindo isso? Lucas sorriu, um sorriso frio. Porque vou estar observando. Tenho amigos em toda a escola agora. Tenho as evidências guardadas. E tenho isto. Ele mostrou um aplicativo no celular que Rafael não reconheceu. Um temporizador. Se eu não o resetar diariamente, todas as evidências são enviadas automaticamente. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. Rafael tentava processar a situação, buscando alguma saída, alguma forma de reverter as coisas. Por que está me dando essa chance? Perguntou finalmente. Se tem tudo isso contra mim, por que não acabar comigo de uma vez? Lucas guardou o celular no bolso e ajustou a mochila no ombro. Porque, diferente de você, acredito que as pessoas podem mudar. E porque Carlos, mesmo depois de tudo, não quer que sua vida seja destruída. Ele só quer que você entenda o que fez. Aquilo atingiu Rafael de uma forma que não esperava. A ideia de que alguém que ele havia perseguido tanto ainda pudesse ter compaixão por ele era desconcertante. Tenho até quando para decidir? Perguntou, derrotado. Até amanhã de manhã. Às 8, antes da primeira aula, me encontre aqui novamente com sua resposta. Lucas virou-se para ir embora, mas parou e acrescentou, e não tente nada estúpido. Lembre-se do temporizador. Rafael ficou ali, observando Lucas entrar no carro e partir. Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Por um lado, a raiva e a humilhação de ter sido encurralado por alguém que considerava inferior. Por outro, um crescente sentimento de vergonha pelas próprias ações. Naquela noite, pela primeira vez, Rafael Costa não conseguiu dormir. A manhã chegou cinzenta e úmida, o céu carregado de nuvens prometendo chuva. Rafael estacionou seu carro no lugar de sempre, 20 minutos antes do horário marcado. Havia passado a noite inteira refletindo, pesando suas opções, buscando alguma saída que não envolvesse nem a destruição de seu futuro nem a humilhação de se submeter às exigências de Lucas. Às 7h55, Lucas chegou, pontual como um relógio suíço. Caminhou calmamente até onde Rafael esperava, encostado em seu próprio carro. Bom dia, disse Lucas, com uma tranquilidade que irritava profundamente Rafael. Decidiu? Rafael endireitou-se, tentando reunir alguma dignidade. Tenho escolha? Você me encurralou. Todos temos escolhas, Rafael. Sempre. O problema é que raramente pensamos nas consequências delas.
Lucas cruzou os braços. Qual é a sua decisão? Rafael respirou fundo. Não vou mais perseguir ninguém, ok? Vou tentar ser melhor. Lucas estudou seu rosto por alguns instantes, como se tentasse avaliar a sinceridade daquelas palavras. Não estou pedindo só que pare com o bullying. Estou pedindo que use sua influência para algo positivo. Como o quê? Questionou Rafael, genuinamente confuso. Para começar, você pode pedir desculpas públicas a todos os que intimidou. Começando pelo grupo de estudos que você interrompeu semana passada na biblioteca. Rafael sentiu o rosto queimar. Isso é humilhação. Não. Isso é responsabilidade, corrigiu Lucas. Mas se você prefere, podemos ir agora mesmo até a sala da diretora Costa. Tenho certeza que ela ficará muito interessada nas informações sobre o campeonato. Os punhos de Rafael se fecharam involuntariamente, a raiva competindo com o desespero. Por um instante, considerou atacar Lucas ali mesmo, mas a lembrança do tal temporizador o deteve. Por quanto tempo você vai ficar me controlando assim? Perguntou com amargura. Até que eu esteja convencido de que a mudança é genuína. Ou até o fim do ano letivo, quando nos formarmos. O que vier primeiro. Rafael fechou os olhos por um momento. 4 meses sob vigilância constante. Era humilhante, mas ainda melhor que a alternativa. Tudo bem, concordou finalmente. Vou fazer o que você pede. Lucas assentiu, satisfeito. Ótimo. Começa hoje. No intervalo, você vai até aquele grupo da biblioteca e se desculpa. E depois disso, vamos conversar sobre como você pode realmente compensar pelos seus erros. Rafael não respondeu. Uma parte dele ainda se rebelava contra toda aquela situação, mas outra parte, uma que raramente se manifestava, começava a reconhecer a justiça por trás daquilo tudo. O dia transcorreu como em câmera lenta para Rafael. Nas aulas, mal conseguia se concentrar, pensando no que teria que fazer no intervalo. Na hora do almoço, viu-se caminhando para a biblioteca, sentindo como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. O grupo estava lá, 4 estudantes do 2º ano revisando matérias de química. Rafael reconheceu-os, tinha interrompido seu estudo uma semana antes, derrubando livros e zombando de sua dedicação. Lucas estava alguns metros atrás, observando atentamente. Rafael respirou fundo e se aproximou da mesa. Oi, disse, desajeitado. Os 4 estudantes olharam para ele com uma mistura de confusão e apreensão. Claramente esperavam mais problemas. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz semana passada, continuou Rafael, a voz baixa e incerta. Foi idiota e desnecessário. Vocês só estavam estudando e eu, enfim, desculpa. Os estudantes trocaram olhares surpresos, claramente tentando processar o que estava acontecendo. Tudo bem, disse finalmente uma das garotas, ainda com cautela. Obrigada por vir dizer isso. Rafael assentiu, sentindo-se estranhamente aliviado, embora ainda profundamente constrangido. Virou-se para sair e encontrou Lucas observando a cena com um leve sorriso. Não foi tão difícil, foi? Comentou Lucas quando Rafael se aproximou. Não enche, resmungou Rafael, mas sem a hostilidade habitual. Estou fazendo o que você pediu. É o suficiente? Por hoje, sim. Amanhã conversamos sobre a próxima etapa. Rafael franziu o senho. Próxima etapa? Reparação, esclareceu Lucas. Não se trata só de parar de fazer mal, Rafael. Trata-se de começar a fazer o bem. A semana que se seguiu foi a mais estranha na vida de Rafael. Sob a orientação, ou vigilância, como ele preferia pensar, de Lucas, começou um processo de reparação com várias de suas antigas vítimas. Para alguns, pediu desculpas diretamente. Para outros, encontrou maneiras de ajudar sem chamar atenção. Tiago e Bruno estavam confusos com a mudança repentina. No início, tentaram continuar com as velhas práticas, mas Rafael os desencorajou firmemente. Sem a liderança dele, aos poucos foram se afastando, gravitando para outro grupo que ainda mantinha a dinâmica de intimidação. Seus amigos não parecem muito felizes com o novo Rafael, comentou Lucas enquanto caminhavam pelo corredor na sexta-feira. Rafael deu de ombros. Eles não eram realmente amigos. Eram mais como seguidores. Lucas assentiu pensativamente.
E como você está se sentindo com tudo isso? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ninguém havia lhe perguntado sobre seus sentimentos ao longo daquela semana turbulenta. Estranho, admitiu após um momento. Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Porque o antigo Rafael não pediria desculpas ou ajudaria os outros. Exatamente. Rafael parou de caminhar e encarou Lucas. Olha, eu sei que você está fazendo isso por vingança, ou justiça, ou seja lá como queira chamar. Mas, algumas coisas estão começando a fazer sentido para mim. Lucas ergueu as sobrancelhas, genuinamente intrigado. Que coisas? Quando você me obrigou a pedir desculpas para aqueles calouros que eu tinha intimidado na educação física, a expressão deles não era só alívio, sabe? Era como se eles finalmente recuperassem algo que eu havia tirado. Dignidade, completou Lucas. Você tirou a dignidade deles, e ao se desculpar, devolveu um pouco. Rafael concordou silenciosamente, processando aquilo. Retomaram a caminhada, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Tem uma coisa que não entendo, disse Rafael depois de algum tempo. Como você conseguiu todas aquelas informações sobre mim? Sobre o campeonato, sobre tudo? Lucas sorriu. Não foi tão difícil quanto você imagina. Carlos me deu algumas pistas. Para o resto, só precisei observar e fazer as perguntas certas para as pessoas certas. E quanto à foto? Aquela no estacionamento com o jogador do São Bento? Ah, aquilo. Lucas tirou o celular do bolso e mostrou a imagem. Essa foi sorte. Eu estava investigando você, tirando fotos discretamente para documentar seus comportamentos de bullying quando presenciei sem querer aquele encontro. Rafael balançou a cabeça, impressionado com a eficiência de Lucas. E quanto aos seus amigos? Mariana, Henrique, eles sabem sobre isso? Não sobre você especificamente. Mas eles sabem que tem um projeto pessoal contra o bullying na escola. Henrique também já foi vítima no passado, antes de se tornar campeão de judô. E Mariana? Lucas hesitou. O que tem ela? Insistiu Rafael. Mariana estava interessada em você no ano passado. Até que viu como você tratava os outros e mudou de ideia. A informação atingiu Rafael como um soco no estômago. Mariana, a garota por quem nutria uma paixão secreta há tanto tempo, havia se afastado por causa de seu comportamento. Ela te contou isso? Lucas assentiu. Quando expliquei sobre meu projeto, ela se abriu. Disse que via potencial em você, mas não podia se aproximar de alguém que tratava os outros daquela forma. Rafael parou novamente, absorvendo o impacto daquela revelação. Quantas outras oportunidades havia perdido por causa de seu comportamento? Quantas portas haviam se fechado sem que ele sequer percebesse? Sabe o que é mais estranho? Disse finalmente. Estou começando a perceber que eu não estava apenas machucando os outros. Estava me machucando também. Lucas não respondeu imediatamente, permitindo que Rafael explorasse aquele pensamento por conta própria. Essa pessoa que eu era, esse valentão, não era quem eu queria ser. Era quem eu achava que precisava ser para sobreviver aqui. E quem você quer ser, Rafael? Perguntou Lucas suavemente. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Antes que Rafael pudesse responder, o sinal tocou, anunciando o fim do intervalo. Pense nisso, sugeriu Lucas. Temos tempo. As semanas seguintes trouxeram mudanças visíveis no ambiente escolar. O afastamento de Rafael do papel de valentão principal criou um vácuo que, surpreendentemente, não foi completamente preenchido. Sem seu carisma e liderança, os atos de intimidação tornaram-se mais esporádicos e menos organizados. Para Rafael, cada dia era uma nova descoberta. Longe da pressão constante de manter sua imagem de intimidador, encontrava espaço para outras facetas de sua personalidade. Seu desempenho nas aulas melhorou, sua participação em sala tornou-se mais construtiva. Em uma tarde particularmente produtiva, Rafael encontrou-se voluntariamente ajudando um grupo de estudantes com dificuldades em matemática, matéria na qual sempre havia sido naturalmente bom, apesar de esconder esse talento para manter sua imagem de durão desinteressado. Você explica melhor que o professor, comentou uma das alunas, genuinamente surpresa. Rafael sentiu um calor diferente no peito,
Não o calor da dominação ou do medo que causava nos outros, mas algo mais sustentador, mais verdadeiro. Ao sair da sala, encontrou Lucas esperando no corredor, um sorriso discreto nos lábios. O que foi? Perguntou Rafael, vagamente constrangido. Nada, respondeu Lucas. Só estava observando. Isso foi ideia sua, não minha. Era verdade. Pela primeira vez desde que haviam iniciado aquele estranho acordo, Rafael havia tomado uma iniciativa positiva sem nenhuma coerção. Acho que posso ser bom nisso, admitiu, enquanto caminhavam juntos para o estacionamento. Ensinar, sabe? Nunca tinha pensado nisso antes. Você tem uma maneira natural de liderar, observou Lucas. Antes usava isso para intimidar. Agora está descobrindo como usar para ajudar. Rafael considerou aquilo. Como está o temporizador? Perguntou abruptamente. Lucas parou de caminhar, surpreso com a pergunta. Por quê? Apenas curiosidade. Já faz quase um mês. Estou mais próximo de me livrar da sua vigilância? Lucas estudou o rosto de Rafael por um momento, tentando decifrar suas intenções. Está fazendo isso só para se livrar das evidências contra você? A pergunta era direta, quase brutal em sua honestidade. Rafael sentiu o impulso de mentir, de dizer que estava genuinamente mudado, mas algo deteve. No começo, sim, admitiu. Era só sobre não ser exposto. Mas agora, não sei mais. As coisas estão diferentes. Lucas assentiu lentamente. O temporizador continua ativo. Mas não é mais a única razão pela qual monitoro você. E qual é a outra razão? Estou curioso para ver até onde essa transformação pode ir. Se é genuína ou apenas uma estratégia de sobrevivência. Rafael aceitou a resposta com um aceno. No fundo, ele mesmo tinha a mesma dúvida. Ao chegarem ao estacionamento, avistaram uma cena familiar. 3 rapazes do primeiro ano encurralados por Tiago e Bruno, agora acompanhados por Diego, um estudante conhecido por sua agressividade. Seus ex-amigos parecem ter encontrado um novo líder, comentou Lucas. Rafael observou a cena com uma estranha sensação de desconforto. Era como assistir a um filme de si mesmo, vendo de fora o que antes fazia sem pensar. Espere aqui, disse a Lucas, e começou a caminhar em direção ao grupo. Rafael, chamou Lucas com preocupação, não faça nada estúpido. Rafael apenas fez um gesto tranquilizador com a mão e continuou. À medida que se aproximava, podia ouvir as provocações, as ameaças veladas, o tom de superioridade que antes era sua marca registrada. Ei! Chamou, quando estava a poucos metros do grupo. Tiago e Bruno viraram-se, surpresos ao ver o antigo líder. Os 3 garotos mais novos aproveitaram a distração para se afastar ligeiramente. Olha só quem apareceu, disse Diego com um sorriso torto. O ex-valentão reformado. Veio se juntar a nós ou dar um sermãozinho. Rafael ignorou a provocação. Deixem os garotos em paz. Bruno deu uma risadinha nervosa. Qual é, Rafa? Desde quando você defende os fracos? Não é questão de fraco ou forte, respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. É questão de respeito. Diego deu um passo à frente, claramente tentando estabelecer dominância. Acho que você está confuso, Costa. Esqueceu como as coisas funcionam por aqui? Não, Diego. Acho que finalmente entendi como as coisas deveriam funcionar. A tensão era palpável. Por um momento, Rafael achou que Diego iria atacá-lo. Ao invés disso, o outro apenas riu. O nerdinho realmente te domesticou, hein? Que patético. Rafael sentiu o sangue ferver, o velho impulso de resolver as coisas com violência ameaçando tomar conta. Respirou fundo, controlando-se. Os patéticos são vocês, precisando intimidar os outros para se sentirem importantes. Virou-se para os garotos mais novos. Vocês estão bem? Podem ir, eu resolvo isso. Os 3 assentiram nervosamente e se afastaram apressados. Diego observou a cena com desprezo. Isso não vai ficar assim, Costa, ameaçou. Você cruzou uma linha. Não, Diego. Eu finalmente encontrei o lado certo da linha. Com isso, Rafael deu as costas e caminhou de volta para onde Lucas observava tudo, uma expressão de cautelosa aprovação em seu rosto. Impressionante.
comentou Lucas quando Rafael se aproximou. Não achei que você interviria. Rafael deu de ombros, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. Eu também não. Outubro chegou trazendo ventos mais frescos e o clima de preparação para as provas finais. Na escola estadual Presidente Vargas, algo havia mudado sutilmente na dinâmica entre os estudantes. Os corredores pareciam mais leves, as interações mais genuínas. A ausência do medo que antes pairava em certos círculos era quase palpável. Rafael encontrava-se em uma posição que jamais havia imaginado. Aos poucos, a imagem de valentão ia dando lugar à de um líder respeitado, não temido. Sua mesa no refeitório agora contava com rostos diferentes. Alguns dos mesmos estudantes que antes evitavam sua presença agora buscavam sua companhia, atraídos não pelo medo, mas pelo interesse genuíno que Rafael demonstrava. Numa tarde particularmente agitada na biblioteca, Lucas encontrou Rafael cercado por um grupo de calouros, explicando conceitos de física com uma paciência que surpreenderia qualquer um que o conhecesse apenas alguns meses antes. Quem diria, comentou Lucas, aproximando-se depois que o grupo se dispersou. Rafael Costa, o tutor oficial de física da escola. Rafael sorriu, ainda um pouco constrangido com sua nova reputação. É estranho. Antes eu gastava tanta energia tentando parecer durão que nem percebia como era cansativo. E agora? Agora é como se eu tivesse tirado um peso das costas. Rafael fechou o livro à sua frente. Falando nisso, nunca te agradeci propriamente. Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Pelo quê? Por te chantagear? Por me dar uma segunda chance. Você poderia ter simplesmente me exposto. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de um entendimento mútuo que nenhum dos dois esperava desenvolver. Como está seu primo? Perguntou Rafael finalmente, a pergunta que há semanas queria fazer. Lucas hesitou por um momento. Melhor. Está fazendo terapia, voltou a estudar. Ainda tem dias difíceis, mas está seguindo em frente. Rafael assentiu, processando a informação. Acha que ele aceitaria minhas desculpas? Pessoalmente, quero dizer. A surpresa no rosto de Lucas era evidente. Você quer falar com Carlos? Se ele aceitar. Sei que provavelmente é a última pessoa que ele quer ver, mas sinto que preciso fazer isso. Por ele e por mim. Lucas estudou Rafael longamente antes de responder. Vou perguntar a ele. Não prometo nada. Entendo. Obrigado por considerar. Enquanto arrumavam seus materiais para a próxima aula, a atmosfera tranquila foi interrompida por vozes alteradas vindas do corredor. Ao saírem da biblioteca, depararam-se com uma cena preocupante. Diego e seus seguidores haviam encurralado Mariana contra os armários. A jovem, normalmente confiante e articulada, parecia genuinamente apreensiva. Qual é, Mariana? Só estamos pedindo as respostas do trabalho de biologia, insistia Diego, seu tom falsamente amigável mal disfarçando a ameaça implícita. Já disse que não. Isso é cola, e eu não vou participar, respondia Mariana, firme apesar do evidente desconforto. Rafael e Lucas trocaram olhares rápidos. Sem hesitar, Rafael adiantou-se, colocando-se entre Mariana e Diego. Acabou a brincadeira, Diego. Deixa ela em paz. Diego sorriu com escárnio. Olha só, se não é o cavaleiro de armadura brilhante. Cai fora, Costa. Isso não é da sua conta. A partir do momento em que você decide intimidar alguém na minha frente, vira da minha conta, devolveu Rafael, a voz controlada mas firme. A tensão era palpável. Por um instante, parecia que Diego iria recuar, mas então seu olhar captou algo além de Rafael. Ah, entendi tudo agora. É por causa dela que você virou esse babaca certinho, zombou, apontando para Mariana. Acha que vai impressioná-la fingindo ser bonzinho? Rafael permaneceu calmo. Não estou fingindo nada. E isso não é sobre Mariana, é sobre você precisar crescer e parar de agir como um idiota. O rosto de Diego contorceu-se de raiva. Você vai se arrepender disso, Costa. Com um aceno para seus comparsas, afastou-se pelo corredor, não sem antes lançar um último olhar ameaçador. Quando o grupo se afastou, Rafael virou-se para Mariana. Você está bem? Ela assentiu, ajeitando os livros nos braços. Estou. Obrigada pela intervenção,
mas eu poderia ter lidado com isso. Não duvido nem por um segundo, sorriu Rafael. Mas às vezes é bom saber que não precisamos enfrentar certas coisas sozinhos. Algo no olhar de Mariana mudou, uma mistura de curiosidade e reavaliação. Você realmente mudou, não é? Estou tentando, admitiu Rafael. Demorei para perceber o quanto eu estava errado sobre muitas coisas. Lucas, que observava a interação a alguns passos de distância, sorriu discretamente antes de se afastar, dando aos dois alguma privacidade. Na semana seguinte, a tensão entre Rafael e o grupo de Diego intensificou-se. Olhares hostis eram trocados pelos corredores, e boatos começaram a circular, tentativas de manchar a nova reputação de Rafael, insinuações de que sua mudança era apenas um estratagema elaborado. Em uma manhã particularmente fria de novembro, Rafael chegou à escola para encontrar seu armário pichado com a palavra traidor em tinta vermelha. O impacto visual era forte, chamando a atenção de todos que passavam. Muito maduro da parte deles, comentou Lucas, aparecendo ao lado de Rafael. Rafael apenas deu de ombros, tirando um pano de sua mochila para tentar limpar a tinta ainda fresca. Era de se esperar. Não vai revidar. Para quê? Só provaria que eles estão certos sobre mim. Enquanto limpava o armário, percebeu um pequeno grupo se formando. Para sua surpresa, vários estudantes se ofereceram para ajudar, alguns que ele nem conhecia bem, outros que antes teriam evitado sua presença a todo custo. Isso não vai ficar assim, disse Henrique, o capitão do judô, com determinação. Diego está passando dos limites. Deixa pra lá, pediu Rafael. Não quero transformar isso em uma guerra. Não é sobre guerra, respondeu Henrique. É sobre mostrar que estamos juntos contra esse tipo de comportamento. O mesmo tipo que você costumava ter, acrescentou, com honestidade direta. Rafael assentiu, aceitando a crítica justa. E é por isso mesmo que sei que violência ou vingança não vão resolver nada. A conversa foi interrompida pela chegada da diretora Costa, atraída pela aglomeração no corredor. Após examinar a situação e ouvir brevemente os estudantes, solicitou que Rafael a acompanhasse até sua sala. Estou ciente das mudanças em seu comportamento nos últimos meses, Sr. Costa, comentou a diretora, sentando-se atrás de sua mesa. Os professores notaram. Os alunos notaram. Eu notei. Rafael manteve-se em silêncio, incerto sobre onde aquela conversa iria chegar. Também estou ciente das recentes tensões entre você e o Sr. Oliveira, continuou ela, referindo-se a Diego pelo sobrenome. Quero saber sua versão dos acontecimentos. Com hesitação inicial, Rafael relatou os eventos das últimas semanas, como havia se afastado de seus antigos comportamentos de intimidação, como isso havia criado um atrito com seus antigos amigos, e como Diego agora ocupava o papel que antes era seu. O que me surpreende, Sr. Costa, não é a hostilidade do Sr. Oliveira. É sua resposta a ela. A diretora inclinou-se para a frente. Normalmente, situações como essa escalam rapidamente. Mas você tem mantido a calma. Estou tentando ser melhor, respondeu Rafael simplesmente. Por quê? A pergunta, direta e inesperada, fez Rafael refletir. Por quê, realmente? No início, era apenas para evitar a exposição que Lucas ameaçava. Mas agora, porque percebi quanto mal estava causando. Não só aos outros, mas a mim mesmo. A diretora assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Bem, Sr. Costa, normalmente eu puniria severamente o responsável por vandalismo como o que aconteceu em seu armário. Mas sem provas concretas. Deixou a frase inacabada. Não quero criar mais problemas, assegurou Rafael. Posso lidar com isso. Acredito que sim. Mas saiba que a escola não tolera nenhuma forma de intimidação ou vandalismo, independentemente de quem seja o alvo. Ela fez uma pausa. E devo dizer que estou impressionada com sua transformação. Não é comum ver jovens com a maturidade para reconhecer e corrigir seus próprios erros. Rafael sentiu um calor no peito, um sentimento de orgulho genuíno que, pela primeira vez, não vinha de dominar ou intimidar alguém, mas de fazer a coisa certa. Ao sair da sala da diretora, encontrou Lucas esperando no corredor. E então? Perguntou Lucas, preocupação evidente em seu rosto. Tudo bem. Ela só queria saber minha versão da história. Lucas parecia aliviado.
Isso é bom. Ah, tenho notícias. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela para Rafael. Falei com Carlos. Rafael sentiu o coração acelerar. E? Ele disse que está disposto a conversar com você. Por videochamada, para começar. Se sentir-se confortável depois, talvez pessoalmente. Rafael respirou fundo, uma mistura de alívio e nervosismo tomando conta. Quando? Esse fim de semana, se estiver tudo bem para você. Está, confirmou Rafael imediatamente. Obrigado por intermediar isso. Lucas guardou o celular, uma expressão pensativa em seu rosto. Sabe, quando vim para essa escola, estava cheio de raiva. Queria fazer você pagar pelo que aconteceu com Carlos. E agora? Agora estou genuinamente impressionado com sua capacidade de mudar. Lucas ofereceu um pequeno sorriso. Acho que você me ensinou algo sobre segundas chances. O sábado amanheceu claro e frio, o tipo de dia que normalmente Rafael passaria dormindo até tarde ou saindo com amigos. Em vez disso, encontrava-se sentado na sala de sua casa, o laptop aberto na mesa de centro, aguardando a videochamada marcada com Carlos. Seus pais haviam saído para fazer compras, dando-lhe a privacidade que havia pedido, embora não entendessem completamente o motivo. Rafael não havia contado a eles sobre suas antigas práticas de bullying, nem sobre a recente transformação. Parte dele temia a decepção que veria em seus olhos ao descobrirem o tipo de pessoa que seu filho havia sido. Às 10 em ponto, a chamada de vídeo começou. O rosto que apareceu na tela era familiar e ao mesmo tempo diferente. Carlos parecia mais magro que em suas lembranças, seus olhos carregando uma seriedade que não existia antes. Oi, Carlos, disse Rafael, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Rafael, respondeu Carlos com um aceno curto. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e memórias difíceis. Rafael havia ensaiado mentalmente aquela conversa dezenas de vezes, mas agora todas as palavras pareciam inadequadas. Não sei por onde começar, admitiu finalmente. Que tal pelo começo, sugeriu Carlos, seu tom neutro. Por que você começou a me perseguir? A pergunta direta pegou Rafael de surpresa, mas percebeu que era justo. Carlos merecia honestidade. No começo, porque era fácil, confessou, a vergonha queimando em seu peito. Você era quieto, inteligente, não reagia como os outros. E eu era inseguro. Precisava me sentir poderoso, e fazer os outros sentirem medo me dava isso. Carlos assentiu lentamente, processando as palavras. E depois? Depois virou o hábito. Nem pensava mais, apenas continuava. Como se fosse minha função. Rafael passou a mão pelo cabelo, nervoso. Isso não é uma desculpa. Não há desculpa para o que fiz com você. Só quero que saiba que entendo agora o quanto te machuquei, e quanto sinto muito por isso. O rosto de Carlos permaneceu impassível por alguns momentos, antes de suavizar ligeiramente. Lucas me contou sobre sua mudança. No início, não acreditei. Eu entendo. Mas ele insistiu que era genuíno. Que você realmente está tentando ser melhor. Rafael assentiu. Estou. E sei que isso não apaga o que fiz, mas... Não apaga, concordou Carlos. Fez uma pausa, parecendo considerar cuidadosamente suas próximas palavras. Você sabe que tentei me matar por sua causa, certo? A brutalidade da afirmação atingiu Rafael como um soco físico. Ele sabia. Claro, os rumores haviam circulado pela escola, e Lucas havia confirmado. Mas ouvir diretamente de Carlos era diferente. Sei, respondeu, a voz quase um sussurro. E não há um dia em que não me arrependa profundamente de ter te levado a esse ponto. Carlos olhou para o lado, para algo fora da tela, antes de voltar a encarar Rafael. Estou em terapia há meses. Aprendendo a lidar com o trauma, a reconstruir minha autoestima. Sabe o que meu terapeuta diz que é importante para a recuperação? Rafael balançou a cabeça negativamente. Perdão. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva e ressentimento só me machuca mais. Rafael sentiu um nó na garganta, as palavras de Carlos ecoando profundamente. Não estou pronto para dizer que te perdoo, continuou Carlos. Talvez um dia. Mas quero que saiba que estou tentando. E que ver você mudando, ajuda, de alguma forma.
Obrigado, conseguiu dizer Rafael, os olhos marejados. Você tem uma força que eu nunca terei, Carlos. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Carlos, o primeiro durante toda a conversa. Talvez. Ou talvez estejamos ambos descobrindo nossa força de maneiras diferentes. A conversa continuou por mais alguns minutos, menos tensa, mais contemplativa. Quando se despediram, Rafael sentia como se um peso enorme tivesse sido parcialmente aliviado de seus ombros, não completamente removido, pois algumas consequências precisariam ser carregadas para sempre, mas tornadas mais suportáveis pelo reconhecimento e pelo arrependimento genuíno. A última semana de aulas antes do recesso de fim de ano chegou com a agitação típica, provas finais, preparativos para formaturas, planos para as férias. Para Rafael, era também um momento de reflexão sobre o semestre mais transformador de sua vida. A hostilidade de Diego havia diminuído nas últimas semanas, não por reconciliação, mas por um aparente desinteresse. Como se o prazer de atormentar Rafael tivesse se esgotado diante da falta de reação. Em uma tarde particularmente movimentada, Rafael e Lucas estavam na quadra de esportes, ajudando a organizar um evento beneficente que a turma do terceiro ano havia planejado, uma partida de basquete para arrecadar fundos para a reforma da biblioteca. Acho que é hora, disse Lucas de repente, enquanto organizavam os panfletos informativos. Hora de quê? Perguntou Rafael, distraído com a tarefa. De desativar o temporizador. Rafael parou o que estava fazendo, olhando para Lucas com surpresa. Sério? Lucas assentiu, tirando o celular do bolso. Com alguns toques na tela, mostrou a Rafael o aplicativo que havia mencionado meses antes, o famoso temporizador que mantinha as evidências sobre o campeonato de basquete como uma ameaça constante. Eu já havia desativado há semanas, na verdade, confessou Lucas. Só não tinha te contado. Rafael piscou, processando a informação. Por que não? Queria ver se você continuaria no caminho certo mesmo sem ameaça. E continuou. Lucas sorriu. Além disso, ainda não tinha certeza se a mudança era permanente. E agora? Agora tenho. Lucas ofereceu o celular a Rafael. Você mesmo pode deletar os arquivos. Com mãos ligeiramente trêmulas, Rafael aceitou o celular e olhou para a tela. Ali estavam todos os arquivos, fotos, gravações, documentos que poderiam ter destruído sua reputação e seu futuro. Com um toque prolongado, selecionou todos e pressionou excluir. Acabou, disse Lucas, guardando o celular de volta no bolso. Você está livre. Rafael sentiu uma onda de emoções contraditórias, alívio, gratidão, mas também uma estranha melancolia. Não sei se algum dia realmente ficarei livre do que fiz. Talvez não deva ficar, respondeu Lucas pensativamente. Talvez carregar um pouco dessa consciência seja importante para continuar sendo quem você está se tornando. Rafael assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras. Obrigado. Por tudo. Não me agradeça ainda. Temos uma campanha beneficente para organizar, lembra? Os dois voltaram ao trabalho, a atmosfera entre eles leve como nunca antes. Enquanto distribuíam os panfletos pelo pátio da escola, Rafael avistou Mariana se aproximando. Preciso ir resolver algumas coisas, disse Lucas subitamente, com um sorriso mal disfarçado. Volto mais tarde. Antes que Rafael pudesse protestar, Lucas havia se afastado, deixando-o sozinho quando Mariana chegou. Oi, cumprimentou ela, sorrindo. Precisa de ajuda com esses panfletos? Sempre, respondeu Rafael, retribuindo o sorriso. Caminharam juntos pelo pátio, distribuindo os folhetos e conversando sobre os planos para a faculdade no próximo ano. A proximidade entre eles havia crescido naturalmente nas últimas semanas, não um romance declarado, mas algo florescendo com a paciência das coisas que são construídas sobre fundações sólidas. Ouvi dizer que você vai tentar pedagogia, comentou Mariana em determinado momento. Rafael assentiu. Estou pensando nisso. Descobri que gosto de ensinar. Combina com você. O novo você, quero dizer. Rafael sorriu, ainda se acostumando aos elogios genuínos que agora recebia. Às vezes ainda me pergunto se mereço essa segunda chance. Mariana parou de caminhar, encarando-o com seriedade. Todo mundo merece uma segunda chance, Rafael.
O que define o caráter não é nunca cometer erros, mas como respondemos a eles. Seus olhares se encontraram, um momento de entendimento mútuo pairando entre eles. Rafael estava prestes a dizer algo quando foram interrompidos por um alvoroço vindo da entrada da escola. Diego e seus amigos haviam cercado um aluno do primeiro ano que carregava um projeto de ciências aparentemente valioso. O objeto estava agora no chão, parcialmente danificado, enquanto o jovem tentava recuperá-lo sob as risadas do grupo. Sem hesitar, Rafael caminhou na direção da cena, consciente de que Mariana o seguia. Ao se aproximar, sua presença foi imediatamente notada pelo grupo, que se calou gradualmente. Já chega, Diego, disse Rafael firmemente. Diego virou-se, um sorriso desafiador nos lábios. Olha só quem chegou. Se não é o Senhor Regeneração. Estou falando sério. Deixe o garoto em paz. Ou o quê? Vai chamar a diretora? Zombou Diego, dando um passo à frente. O antigo Rafael teria respondido àquela provocação com violência imediata. O novo Rafael respirou fundo. Não. Vou te oferecer uma escolha, respondeu calmamente. Você pode continuar esse caminho, intimidando os outros para se sentir importante. Funcionou comigo por um tempo, mas no final, só me deixou vazio. Ou pode tentar algo diferente. Diego piscou, claramente não esperando aquela resposta. Está me dando um sermão agora? Estou falando de experiência própria. Você é inteligente, Diego. Poderia usar isso para algo melhor que atormentar os outros. Por um momento, algo pareceu vacilar nos olhos de Diego, uma contemplação momentânea, talvez, ou simples reconhecimento de que aquela abordagem o havia desarmado mais efetivamente que qualquer confronto físico. O momento passou rapidamente, substituído pela máscara familiar de desprezo. Mas algo havia mudado sutilmente. Tanto faz, murmurou Diego, fazendo um gesto para seus amigos. Vamos embora. Esse lugar está chato. Enquanto o grupo se afastava, Rafael ajudou o garoto a recuperar seu projeto, avaliando os danos. Acho que consigo consertar isso, ofereceu-se. Meu pai trabalha com eletrônica, tenho algumas ferramentas em casa. A gratidão no rosto do jovem era recompensa suficiente. Quando Rafael se levantou, encontrou Mariana observando-o com uma expressão que não conseguiu decifrar. O que foi? Perguntou. Nada, respondeu ela, sorrindo. Só pensando em como as pessoas podem mudar quando realmente querem. Epílogo. A formatura da Escola Estadual Presidente Vargas aconteceu em uma noite quente de dezembro, o auditório decorado com as cores da instituição e repleto de familiares orgulhosos. Rafael, em sua beca azul marinho, olhava ao redor, absorvendo a realidade de que aquela fase de sua vida estava oficialmente terminando. Seus pais, sentados na plateia, acenaram entusiasticamente quando o viram. Nas últimas semanas, Rafael havia finalmente reunido coragem para contar a eles sobre sua jornada de transformação, não todos os detalhes sombrios, mas o suficiente para que entendessem como havia mudado e por quê. Para sua surpresa, a reação deles foi de apoio incondicional e orgulho pelo filho que havia encontrado força para se tornar uma pessoa melhor. Após a cerimônia, enquanto os formandos se reuniam no pátio para as fotografias tradicionais, Lucas aproximou-se de Rafael. Conseguimos, disse Lucas, ajustando o capelo na cabeça. Sim, concordou Rafael. Embora eu tenha certeza que você nunca duvidou que se formaria com honras. Lucas riu. Não estava falando da formatura. Rafael entendeu imediatamente. Ah! Sim, conseguimos. Ficaram em silêncio por um momento, contemplando a jornada extraordinária que haviam compartilhado. De inimigos a cúmplices, de cúmplices a amigos. Falei com Carlos ontem, comentou Lucas. Ele vai tentar entrar na mesma universidade que você. Rafael arregalou os olhos, surpreso. Sério? Ele não mencionou isso quando conversamos semana passada. Estava esperando pela confirmação da transferência. Disse que seria terapêutico construir novas memórias no mesmo ambiente que você. Lucas sorriu. Suas conversas semanais com ele devem estar ajudando mais do que você imagina. O peito de Rafael encheu-se de uma emoção difícil de nomear, algo entre gratidão e esperança. As videochamadas com Carlos haviam se tornado uma constante em sua rotina, e gradualmente evoluíram de conversas tensas para diálogos genuínos,
até mesmo com momentos ocasionais de risadas compartilhadas. Rafael, chamou Mariana, aproximando-se com uma câmera. Foto dos finalistas do projeto de tutoria. Rafael sorriu, lembrando-se de como o simples ato de ajudar outros estudantes com matérias difíceis havia se transformado em um projeto formal nos últimos meses, com ele como um dos coordenadores principais. Antes de se juntar a Mariana e aos outros tutores para a foto, Rafael estendeu a mão para Lucas. Obrigado. De verdade. Lucas aceitou o aperto de mão, que se transformou em um abraço rápido mas significativo. Continue sendo essa pessoa, Rafael. É quem você deveria ter sido o tempo todo. Naquela noite, enquanto observava seus colegas celebrando o fim de uma jornada e o início de outra, Rafael refletiu sobre como uma intervenção que começara como uma ameaça havia se transformado na maior oportunidade de sua vida. Não apenas de escapar das consequências de seus erros, mas de realmente confrontá-los, compreendê-los e usar essa compreensão para se tornar alguém melhor. O valentão que havia entrado naquele ano letivo não existia mais. Em seu lugar estava alguém que havia aprendido, da maneira mais difícil, o valor da compaixão, da responsabilidade e da verdadeira força, aquela que vem não de dominar os outros, mas de dominar os próprios impulsos destrutivos. Enquanto caminhava pelo pátio da escola uma última vez, Rafael sabia que levaria consigo não apenas um diploma, mas uma lição valiosa. Nunca é tarde para mudar, para reparar, para recomeçar. E, mais importante, nunca se deve subestimar a pessoa aparentemente mais fraca, porque frequentemente, como havia descoberto com Lucas, são justamente essas pessoas que carregam dentro de si a força mais verdadeira e transformadora.